está saindo agora do carnaval, então provavelmente a galera já começou aquele processo de fazer clipe, fazer lançamento, né? Que sempre deixam tudo para depois do carnaval. Depois do Exatamente. carnaval começa o ano, né? Então Exatamente. é isso. A gente está nessa semana aí de iniciar o ano agora. Já iniciar para colocar os planos aí e incluir o audiovisual. É Isso. isso. Boa Sim. noite, pessoal. Eu sou a Zaleia e eu vou apresentar para vocês agora há pouco, né? Vou começar daqui a pouco, então, falar sobre o audiovisual, né? Letícia, aí, para falar um pouquinho do audiovisual no mercado musical e como ele pode complementar, né, essa narrativa do artista, né, dentro do cenário musical. Eu vou, antes de tudo, eu vou me apresentar um pouquinho. Deixa eu ver se você quer falar alguma coisa antes, que eu acho que eu te cortei sem querer. Não, pode ficar à vontade. O espaço é todo seu e eu tô aqui para aprender. Então, tá bom. Então, é isso. Eu sou a Zaleia, né, como te disse, eu tenho 32 anos, eu sou de São Vicente, né, da Baixada Santista, aqui de São Paulo, e estou aí como produtora cultural e produtora audiovisual também, né, dentro do meio. Já estou há pelo menos uns 4 ou 5 anos, né, eu era do teatro, né, só para falar um pouquinho brevemente, eu era do teatro, e aí tive essa passagem aí para o audiovisual e para a produção cultural, né, que arte é aquilo, né, uma coisa puxa a outra, quando vê, a gente já é multiartista, já faz um monte de coisa, né, principalmente quando a gente vem, né, do ambiente periférico, a gente precisa ter esse tato, né, de estar sempre aprendendo várias coisas ao mesmo tempo para poder viver de arte, principalmente aqui no Brasil. A minha atuação é realmente cinema periférico, videoclipe, né, underground, principalmente de hip hop. O último projeto que eu realizei foi o Sem Sente Presente, né, que foi até contemplado pela Lei Paulo Gustavo. E aí, nisso, foram feitos 4 videoclipes, né, eles estão aqui no cantinho do, do slide. E aí, e tô nessa como vocês, a maior parte, acredito, né, dos artistas são do underground aqui que frequentam, né, e estão aprendendo. Então, está sendo um aprendizado para mim também, né, colocar em prática e trabalhar com outros artistas, né, no meio musical, principalmente. Deixa eu passar para o próximo. Então, o que a gente vai ver? A gente vai falar um pouquinho de videoclipe, que é o foco central aqui. A gente também vai ver alguns conteúdos que também a gente pode estar abrangendo, né, com o audiovisual, fazer essa ligação entre o artista, né, e o audiovisual além do videoclipe, né, e como que ele pode ser usado como estratégia, um pouquinho do mercado e como a gente pode estar recorrendo aí para financiar nossos projetos aí de musicais aí dentro do audiovisual. Então, a gente vai falar um pouquinho de videoclipe, né. O videoclipe é engraçado como ele meio que foi surgindo naturalmente. Existe um marco, né, maior, né, ali pelos anos 70, né, que foi a criação da MTV e tudo mais, mas ele vem crescendo, assim, pelos estudos, ele começa mais ou menos ali, né, assim que o cinema, ele se torna sonoro, isso lá na década de 20. Então, ele, né, ainda não tinha esse formato videoclipe como a gente conhece, né, mas ele começa a dar as nuances de nascimento lá na década de 20, porque até então o cinema era mudo, e aí começa, então, a se introduzir, né, a parte sonora no cinema. Dessa introdução, mais ou menos na década de 40, né, começam os musicais, né, como o do Fred Astaire, tem alguns da Audrey Hepburn também, então começa essa movimentação dos musicais e também das animações, né, porque logo na mesma época surgem as animações da Disney, que são extremamente musicais, e aí, de repente, começa a necessidade do artista de se promover através do vídeo, né? Então, antes de se tornar o videoclipe como a gente conhece, né, até esse termo, existiam os vídeos promocionais de determinado álbum, de determinada música, né? Os Beatles têm até um filme, né, que é o Help, que na época, né, tinha a Beatlemania, então foi algo estrondoroso, né, principalmente lá fora.
E tinha também essa necessidade de ver os artistas na TV, porque já existiam os programas ao vivo, né, nessa época. Então, os artistas se apresentavam ao vivo, inclusive aqui no Brasil, quando começou a se popularizar, né, esses programas, né, a gente conhece, até o Chacrinha, né, tinha essa noção, né, de ter os artistas se apresentando ao vivo, muitos, né, cresceram nesses de auditório, né, esses programas de auditório, e então começou a ver essa necessidade de você criar esse vínculo com o artista, fosse algo mais, vamos dizer assim, corriqueiro, porque o audiovisual ele faz isso, ele encurta, né? Então, o que antes eu ouvia apenas, eu passo a ver o movimento, eu passo a ver o artista como um todo, né? E aí, em 1970, acho que no final de 1970, surge a MTV, né, que aí já estava popularizado esses vídeos promocionais de músicas, e aí, onde passaria esses vídeos promocionais, além de esporadicamente na TV, em alguns programas, temos aí um canal para isso, e aí vem a MTV, que aí a gente conhece esse videoclipe, que é o que a gente tem, né, desse lado mais moderno, que é a mistura realmente do cinema com a música, né? Aqui no Brasil, a MTV só chegou nos anos 90, demorou um pouquinho até chegar aqui, mas que hoje a gente tem essa familiaridade. E realmente o videoclipe ele não passa ser um curta-metragem, né, que pode ser artístico, promocional, de uma música. Então é o modo ali como que a música pode ser representada. Desses tipos de videoclipes que a gente tem esse costume de assistir, a gente tem um performance. Performance é aquele que a maior parte, né, eu vou generalizar um pouco aqui, mas é o que a gente costuma ver em bandas de rock, né? Por exemplo, eu até deixei um exemplo, o clipe Two Faced, do Linkin Park, que é só a banda tocando, né? Só a performação ali da música, né? Do artista cantando, os instrumentistas tocando. Então, não tem nada além dos próprios artistas ali performando a música. Tem o narrativo, que, assim, pessoalmente é o que eu mais gosto, porque sempre tem uma historinha ali para contar, e muitas vezes dá. E, assim, eu até coloquei um videoclipe que é do Rubastank, né, o The Reason, porque, assim, a música é uma música de amor e, de repente, o videoclipe, assim, o que mais me choca é o plot twist que tem, né, é um videoclipe muito antigo, mas que tem um plot twist ali de um roubo, de uma joia, e é assim, é fenomenal porque é isso, é uma ideia que passa ali entre 2, 3 minutos que representa a música de, pode ser literal, né, do que a música fala, ou pode ser algo que contribua ali para a imagem da música também, né. Tem a questão do conceitual, eu coloquei uma música do A$AP Rocky, né, que é o Taylor Swift, porque é uma coisa mais, assim, elaborada, mas algo bem conceito, que talvez não, né, realmente foge totalmente do que a música está falando, mas tem uma mensagem por trás, né? E tem o documental, que é exatamente, né, pegar ali imagens de shows, imagens de turnê, né? Muitas artistas, principalmente no meio pop. Qual que você ama ali? A estética do A$AP Rocky? Sim, eu acho muito louco. Eu acho, assim, é um também que eu gostaria muito de trabalhar, né? Ainda não tive essa chance, mas é muita doideira acontecendo ao mesmo tempo, mas que ao mesmo tempo faz muito sentido e é muito louco. Eu amo os videoclipes dele, né? E quem trabalha com ele capta bem a essência do artista, porque isso também, o videoclipe é uma troca, né? Mas aí eu vou até dar uma explicadinha depois, porque é exatamente isso, é uma troca entre o diretor, o roteirista, né? Porque existe o roteiro no videoclipe, e ter essa interpretação, né? E um pouco do olhar dos artistas envolvidos por trás e do artista que fez a música. E o documental, né, voltando, o documental ele fala sobre isso. Ele vai falar sobre os shows, né, as turnês. Eu coloquei de exemplo Tears, né?
Tears, isso. Da Rihanna, né? Que é aquela música yeah, 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 yeah. Então, essa música, ela é toda referente a uma turnê que ela estava na época, então tem imagem dela conversando, tem imagem dela cantando, tem imagem dela no bastidor, antes de ir para o show. Então, esse é o tipo de clipe documental. Deixa eu botar próximo. Então, dentro, né, dessa produção de videoclipe, a gente tem algumas etapas. Eu tentei resumir, porque, assim, inclusive, eu acho que tem gente que fala, o planejamento vem depois das ideias, das referências. Eu já acho que o planejamento tem que vir primeiro, né? Porque até para você ter uma ideia, uma referência, você tem que se planejar. Então, primeiro você tem que ter esse planejamento do que você quer fazer, do que você acha que combina com você. E quando eu digo você, eu estou falando de você como o artista musical, né? E o que vai passar a vibe que você quer passar, a sua vivência, a sua narrativa, o que vai ser? Né? Essa música vai combinar? E aí é quando você vai começando a juntar as ideias e referências. Se você for trabalhar com alguém do audiovisual, o ideal é que vocês tenham um brainstorm juntos, né? Tem uma troca ali de ideias sobre como que vocês vão demonstrar essa música, como vocês vão deixar essa música palpável, assim, palpável aos olhos, né? Porque como que ela vai ficar visível, como que as pessoas vão se identificar, né? Acredito que seja muito isso, como eu disse, o audiovisual ele vem para diminuir. O que antes eu via o artista no show, hoje eu posso ver a ideia dele, a narrativa dele, o universo dele, sobre a palma da minha mão, porque se eu abro um videoclipe, eu estou vendo ali a ideia dele. Então, assim, precisa ter esse planejamento, essa troca de ideia, para depois a gente seguir para a gravação. A gente gravou, deu tudo certo, coisa que nunca dá, gente. Sempre vai ter alguma coisa para dar errado. Então, quem trabalha com a produção de audiovisual na vida, sempre vai ter um detalhezinho que vai sair ali, né? Mas vamos supor que deu tudo certo. Aí, vamos supor que deu tudo certo, né? E aí a gente vai passar as diárias, né? Ou então, como a gente está lidando com artistas de underground, a gente sabe que os locais são muito importantes, né? Então, você precisa ver se vai ser local aberto, você tem que ver se vai estar chovendo, né? Para você não perder a sua diária, né? E às vezes é uma diária só, né? Que a gente não tem como, né, se remanejar ali. Então, tem que ver se o local é fechado, se vai estar disponível, né? Porque e tem que ter, tudo tem que ter certeza. Gravou, né? Deu tudo certo. Vamos para a edição, né? E aí o pós-produção, que vai ser o acerto do quê? Vai ser como vai finalizar, né? Então vai ter a edição ali, vai ter várias versões ali do videoclipe, que você vai trocar ideia, né? Lembrando que nesse processo já foi feito o roteiro, né? É importante entender que eu posso fazer um videoclipe mais simples possível, eu posso me sentar aqui, tocar meu violão e me gravar. Eu preciso de um roteiro, né? Eu preciso ter essa ideia, porque senão eu vou chegar aqui, eu vou tocar, tá, mas o que eu vou fazer? O que vai ser, o que vai chamar atenção? O que eu vou estar mostrando do meu universo como artista para a pessoa que está assistindo, né? Tem um videoclipe bem simples do Thiago York, há 300 anos atrás, que é só ele tocando mesmo. Tem outros videoclipes assim, mas mesmo assim tem-se uma ideia, tipo, sou eu tocando, mas eu mudo o ângulo, mas eu deixo tudo preto e branco, ou então vou deixar somente algumas partes assim, somente outras partes assim, talvez eu cante olhando para a câmera, talvez em alguns momentos eu cante olhando para o instrumento. Então, é necessário você ter um roteiro, né, do que você vai fazer, para não chegar na hora e você perder muito tempo pensando no que você vai fazer, né? Então, voltando. Terminei gravação, edição, pós-produção, vai ser a definição de tudo, né? Vou bater com o roteiro, era o que eu queria? Gente, roteiro é para você ver o que você vai fazer e o que não vai fazer. Ai, mas não seguir totalmente o roteiro, não tem problema. É só realmente para você não se perder ali no meio do caminho, ou então para você também não deixar aqui várias ideias. Ah, não, isso eu fizer isso, eu fizer aquilo. Então, ali você não se cobre tanto de fazer exatamente o que está ali, mas também não deixe que aquilo te engula, que aí senão você também vai se perder.
deu tudo certo na pós-produção, o videoclipe foi gravado, né, foi finalizado, então eu vou para divulgação. Porque isso é muito importante também, porque as pessoas vão lá, fazem seu videoclipe, e aí depois disso, acho que jogando no YouTube vai dar certo. E não dá, gente, não dá. Você tem que ter, assim, a questão, o período ali para você divulgar, quando vai ser lançado, né? E aí, hoje em dia, a gente tem as redes sociais para isso, né? Antigamente, né? Quando eu digo antigamente, acho que não sei se as pessoas aqui são da época assim, são nascidos dos anos 90, né? Mas vamos dizer assim, nos anos 2000, né? A gente sabia que tal clipe fosse sair ou não quando a gente entrava nos sites, né? Quem tinha internet ali, ou às vezes eles, né? Na MTV eles divulgavam, vai estrear tal videoclipe, principalmente quando eu era brasileiro, vai estrear tal videoclipe, né? Tal horário, não sei o quê. Então eles davam uma divulgadinha. Era assim. Hoje em dia a gente tem as nossas próprias redes sociais. Então, elas têm que serem usadas para esse tipo de divulgação. Né? É interessante mesmo que você se coloque ali para divulgar o seu trampo, né, como artista. Então, eu vou colocar aqui alguns erros comuns, como eu já citei, né? O gravar sem um planejamento, sem roteiro, né? Porque isso atrapalha, isso vai te deixar muitas vezes perdido, né? Mas como que você pode estruturar? Tem um modelo, eu posso até deixar disponível um modelo que eu uso, que é o roteiro publicitário também, porque é usado também para propagandas, né? Publicidade, é aquele mesmo modelo de roteiro. Mas você pode só anotar o que a gente chama também de shortlist. O shortlist, ele é um roteiro mais visual. Tem gente que faz os dois, né? Faz o escrito e faz esse visual, que é você lá, você encontra posições de câmeras que você gostaria de colocar, ou então já vai tirando fotos. Se você tiver acesso ao local, você já vai tirando fotos, testando as luzes, testando as posições das câmeras e tudo, né? E aí, meio que para deixar já ensaiado, né? Pré-ensaiado, para chegar na gravação e novamente, né? A gente, dependendo do lugar, tem diária e tem tempo, então, quanto mais a gente conseguir seguir o tempo estimado, melhor. Que aí não vai ter o problema de, por exemplo, se você vai usar o local e a pessoa falar, não tem mais tempo para usar, então tem que ter esse lado um pouco profissional, tem que ter esse tato um pouco de organização. E aí também na questão de não ter uma identidade, uma mensagem, né, o conceito, né, que eu coloquei aqui, que é o fato de você chegar e, por exemplo, você fazer uma love song e fazer um clipe que não combine. Você pode fazer uma love song e contar uma outra história que não seja tão focada nessa love song? Pode, né? Mas você não precisa escrever exatamente como a música é ou qualquer coisa. Você pode trazer essa interpretação diferenciada. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você vai muito para o lado, né? Aí, assim, por exemplo, né, tem a questão do videoclipe conceitual que a gente citou do exemplo Rock. Cara, é uma doideira, mas é uma doideira que faz sentido com a música. Né? Pode não fazer totalmente sentido com a letra, mas pode fazer sentido com o ritmo, né? E porque a música é isso, é a movimentação, o audiovisual é isso, né? É trazer movimentação para a música. Então, há essa necessidade de as coisas estarem conversando, né? De você olhar e identificar que quando ele está cantando essa parte, ele está falando sobre isso, né? Então, não precisa ser literal, mas também você tem que ter o cuidado para também não fugir muito da ideia. É uma linha muito tênue e muito difícil, né? Mas de você querer fazer algo novo, né? Mas tem como, aos poucos, a gente, com a experiência, a gente vai conseguindo identificar, né, o que dá para a gente fazer e o que não dá, dependendo da música. E o por último, que eu já até falei, né, que é sobre a divulgação, não divulgar, né? Deixar, por exemplo, para outras pessoas divulgarem o trampo, ou só jogar lá no YouTube e esperar que exploda, né? Que hoje em dia o YouTube ainda é usado, né, para divulgação. Então, assim, não vai fazer muito sentido você simplesmente jogar ali o videoclipe, porque
o videoclipe, ele, para artistas do mainstream, ele não funciona mais financeiramente, né? Muitos falam sobre isso, a gente coloca muito dinheiro no videoclipe, ele não dá esse retorno financeiro para a gente. Porém, para nós, que somos artistas do underground, ainda é uma porta, né? De ser visível, de, novamente, aproximar você do seu público, ou de ganhar novos públicos, porque as pessoas vão te ver, né? E o videoclipe é isso, é trazer o universo do músico ali. Alguém que explora muito bem a questão do videoclipe e do universo é o Tyler, The Creator, né? Eu sempre vou citar referências de rap, gente, porque é a minha vivência. Tyler, The Creator, ele com os videoclipes, ele cria toda uma... Além né, dos álbuns, né? Cada um ser um personagem que ele mesmo já trabalha ali, os videoclipes reforçam quem são esses personagens, reforçam essa história que ele quer contar. E, para mim, isso é muito interessante, como o artista, ele combina, né? E ele é uma pessoa que não lança single, né? Ele praticamente só lança álbum, né? E toda vez que ele lança o álbum, tem essa estética, tem essa narrativa dele, tem essa marca dele, que ele também transporta isso para os videoclipes. Então, tudo é uma continuidade, né? Eu já vi muitas vezes um artista trazer uma estética, por exemplo, a capa ser de um jeito, né? A música ser de outro, e o videoclipe totalmente de outro. Então, as músicas selecionadas também, sabe? Então, assim, tudo tem que conversar, né? Tudo tem que estar alinhado, né? Porque é a sua marca, é você, né? Então, quanto mais você reforçar essa ideia que você quer vender da sua música, né? Porque, infelizmente, é isso, a gente tem que se vender um pouquinho, né? Mas quanto mais você quer demonstrar da sua música, o videoclipe ele vai conversar e vai dizer muito mais sobre você e sobre a sua música, né? E tudo que você está passando, a sua narrativa. Então é isso. Você tem que ser o principal agente para essa divulgação, né? Vale a pena tráfego pago? Eu, sinceramente, assim, nunca recorri, né, a tráfego pago, mas conheço gente que já recorreu, então, né, traz uma visibilidade ali, né, uns views a mais. E então, se caso você tiver essa disposição, souber, né, tiver esse dinheiro, acho que vale a pena vocês estarem colocando aí, mas também o mais importante é a energia, né? Gastem sim energia com videoclipes, né? E ideias para vocês, porque é o modo também de vocês trazerem um pouco de criatividade ainda, né? Expandir esse universo que vocês querem mostrar através da arte. Deixa eu passar para o próximo. E aí a gente tem outros materiais que a gente pode fazer além do videoclipe, né? Porque uma música ela pode gerar outros conteúdos também, né? E então a gente tem aqui o teaser, que o teaser nada mais que é um trailer, né, do videoclipe, então às vezes é só uma amostrinha ali do que pode ser, a mensagem que você quer passar, né? E eu também tenho aqui o código vertical, que é para rede social, então ter uns vídeos sobre o bastidor, seja da gravação da música, né, dentro do estúdio, ou realmente o making-off, né, do videoclipe que você possa estar divulgando. Então, para fazer reels, para fazer shorts, né, que vão te ajudar ali a estar, né, fomentando ainda mais essa ideia do que você quer mostrar e até mesmo te ajudar na divulgação, né, do seu trabalho, da sua música que você está ali para lançar. E aí eu também vou colocar o visualizer. Todo mundo aqui sabe o que é um visualizer? Acredito que sim, né? Mas se alguém não souber, pode falar que eu explico. Acho que todo mundo sabe, o visualizer, né, é aquele trechinho que é gravado, né, é menor que o videoclipe, às vezes é uns 15 segundos ali, que ele fica se repetindo. Tem gente que usa, inclusive, o visualizer para fazer de lyric video, né, para deixar a letra embaixo. Então, é uma alternativa caso você, não tenha um dinheiro para fazer o videoclipe em si. Sim, sim, exatamente, Lê. Muito usado aí para os álbuns, né? Que aí você deixa ali um trechinho, né? E aí você pode usar o lyric video também, tem gente que faz isso. Ter live session, né? Se você tiver aí uma estrutura legal para fazer uma live session, o conteúdo vertical que eu já tinha colocado. E o mini doc.
tem gente que faz o mini documentário sobre, se você for um álbum, né, você vai fazer uma produção que você aposta muito e quiser fazer um mini doc, é super válido, né, de você estar usando, né, seja os bastidores, seja realmente videoclipes, né, hoje em dia tem muitas pessoas, né, antigamente acho que também tinha alguns videoclipes que faziam continuação um do outro, né, então tem gente que também faz isso, né, que monta um videoclipe, que, né, acaba um e aí começa o outro, né, tem gente que brinca um pouquinho com isso para contar a história do álbum, e, né, e sobre o mini doc é isso. Deixa eu ver aqui, o próximo. E aí o audiovisual como estratégia. Hoje em dia, né, voltando um pouquinho, antigamente a gente tinha a MTV, e aí as coisas foram mudando e mudando, e aí de repente fomos, né, para o YouTube, e do YouTube, né, começamos a conhecer esse mundo digital, né, que é o que a gente vive hoje, principalmente o pós-pandemia, né, já estava ali numa movimentação e tal, mas o pós-pandemia, ele abrangeu outras plataformas aí para a gente olhar, para a gente expandir e ver como a música, a imagem e a narrativa podem combinar para poder divulgar esse trabalho, porque é o universo do artista, né? Eu vou até citar a Pink Pantries, que é uma... Não sei se estou falando certo, gente, meu inglês é meio duvidoso. Mas ela é uma artista, né, de pop eletrônico, e ela simplesmente estudou por um ano TikTok. E aí ela lançou a música dela e bombou. Hoje ela tem um público dela, tem um shows e tudo mais. E então vale muito a pena vocês entenderem um pouco das redes sociais que vocês estão trabalhando, né? Não estou aqui orientando todo mundo a estudar o TikTok por um ano, né? Mas acho necessário você entender um pouquinho da onde você está usando essa plataforma, como que ela pode agregar, né? Com audiovisual, né? Eu tenho esse projeto, eu tenho esse material aqui de audiovisual, como que eu posso entender essa plataforma para que esse audiovisual chegue num público, né? E as pessoas conheçam o meu universo, me conheçam como artista, né? A identidade, a minha estética, a minha narrativa, o que eu estou contando. Então, tudo isso é um modo para você poder expandir usando o audiovisual. E as plataformas hoje estão aí, né? Eu sou meio, assim, tenho minhas opiniões quanto ao uso de TikTok, essas coisas, né? Mas é o que mais tem facilidade aí para a gente conhecer. A gente não vai muito longe. Teve uma música de IA, né, há pouco tempo, que algumas músicas de IA que ganharam, assim, né? Infelizmente, o público e com o uso do TikTok e outras plataformas audiovisuais, então o ideal mesmo é que a gente se aproveite. Se eles conseguem, a gente tentar aproveitar esse lado das plataformas, né, entender para poder divulgar nosso material. Gente, se eu estiver indo muito rápido, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só levantar a mão. É só vocês derem um toque. A mim tá perfeito, pode continuar. Aqui. E aí, reforçando esse lado, né, que a nova realidade do cenário é essa, é a gente poder, né, expandir o nosso lado artístico, né, através do audiovisual nas plataformas, nas redes sociais. Ninguém está pedindo para as pessoas virarem influencers, longe disso, pelo amor de Deus. Mas as redes sociais são nossa vitrine. Assim, quando as pessoas entram, qual que é a ideia, qual que é a estética, né? Não vou muito para o lado de marketing, mas como que o audiovisual pode contribuir para que a sua estética, a sua narrativa funcione, né? Então, além dos videoclipes, eu tenho um making-off desse videoclipe, para eu começar a estimular o meu público, eles, né, fazer uma contagem regressiva para o meu videoclipe. Então,
é esse conteúdo, né, que tem que ser fomentado, né, e é isso, buscar o audiovisual para ser realmente um aliado ali do artista. Hoje em dia, as coisas andam muito juntas, né? Então, mas eu não tenho como, Érica, Azaleia, eu vou pegar e tenho um celular ruim, eu tenho, né? A gente sabe das dificuldades que é, mas quando você tiver os acessos, você aproveitar. E se você tiver um celular ruim, né, chama aquele camarada, amigo teu, assim, você tem um iPhone? Aí já pega, dá uma gravadinha, aproveita um pouquinho, ou então, né, vai... Eu sou uma pessoa que eu sou CLT também, gente, eu sou CLT, sou artista. Então, tudo que tenho, né, que eu consigo juntar do meu CLT, eu vou jogando pro meu artístico, né, câmera nova, curso novo, né, a gente se vira desse jeito, né. Então, o que vocês puderem juntar de material audiovisual vai agregar muito no trabalho de vocês, porque é aquela velha história, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, o audiovisual está aí para aproximar vocês, né? Do público de vocês e do novo público também. O mercado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, né? E sempre gosto de reforçar essa ideia que o videoclipe não é um trabalho individual. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, eu amo os videoclipes do Kendrick Lamar, mas existe todo um pessoal trabalhando ali que entende da estética dele, das músicas dele, para transformar aquilo em videoclipe, para transformar aquilo em audiovisual e que as pessoas possam compreender ainda mais sobre aquele mundo, né, aquela narrativa que o Kendrick quer contar ali através daquela música, através daquele álbum, né, através daquele show, né, porque tem esse mercado também da questão da gravação de show, né. Então, quem são essas pessoas, né? Quem faz parte da produção, da direção, do roteiro, né? E aí, esse é o campo que, quando a gente é artista underground, a gente quer fazer também. Só que, às vezes, a gente precisa deixar que outro artista trabalhe ali, né? Ou outro profissional trabalhe, né? Se você tiver um acesso, né? E quiser que alguém grave, deixe aquela pessoa também, né? Mostrar, né, o trabalho, como ela vê você, porque muitas vezes o artista ele acaba ocupando o lugar do diretor e o diretor não consegue trabalhar e aí há esses conflitos. Então é interessante que você também entenda que haverá momentos em que você vai poder ocupar essa situação, ou então haverá momentos que você tem que deixar o produtor trabalhar, o diretor trabalhar, o roteirista trabalhar, né? Para que seja uma boa apresentação aí do seu trabalho também. Mas como, né, voltando à nossa realidade, a gente sabe que a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? E muitas vezes a gente é o nosso mesmo diretor, é o nosso empresário e tudo mais, mas vamos, né, estamos querendo ampliar, queremos evoluir. Então, vamos lá. E também, uma coisa que eu resolvi citar... Ai, quase caiu aqui. Uma coisa que eu resolvi citar também é a questão da produção musical, né? O produtor musical, né? Ele pode compor para, né, vamos sair um pouco do videoclipe e ir para curtas-metragens, longas-metragens, como o músico também pode atuar, né, dentro de um filme, né, dentro de um curta. A gente tem muita carência, de verdade, a gente tem muita carência de produtor musical que esteja disposto, né, a fazer trilha sonora. Porque, como a gente não tem dinheiro, né, também a nossa parte do audiovisual, a gente também não está ganhando rios de dinheiro, a gente precisa recorrer às trilhas brancas, né? Então, que são aquelas gratuitas. E aí a gente acaba caindo sempre. Alguém usa a mesma trilha que você, né? Então, tem essa carência de um produtor musical que queira, né, trabalhar num filme, que queira fazer uma trilha sonora legal, né, de ter essa troca, né, dentro do mercado. Então, onde o músico também pode aí se desenvolver, aos produtores musicais aí presentes que estão assistindo, né? Também aí é um lugar para vocês estarem se disponibilizando e tendo, né, trabalhando aí em conjunto com o pessoal do audiovisual.
Próximo. E aí eu vou, né, como financiar, né, os projetos culturais, né, dentro da música, né, e vou voltar a falar do videoclipe, né, como um produto cultural, e como que a gente pode estar buscando. Para a gente, lei de incentivo é uma mão na roda, é o que a gente vai ter que estudar, tem que ler edital. Principalmente hoje, as pessoas até fazem categorias diferentes, que antigamente o videoclipe entrava junto com o curta-metragem, mas tem alguns editais que eles já deixam separado, né? Então já não concorre junto, concorre numa categoria, né, numa linha diferente. Então só vai sair dali videoclipes. Inclusive, os meus últimos videoclipes, eu consegui por lei de incentivo, que foi a Lei Paulo Gustavo, né, que é do projeto São Vicente Presente. E aí eu realizei, foram 4 videoclipes, mas foi uma loucura, gente. Eu, né, abrindo aqui um parênteses, foi uma loucura, porque eram 4 videoclipes por 18 mil. As pessoas podem achar muito, mas é muito pouco, né, para você fazer 4 videoclipes, pagar todo mundo bem, fazer logística, tudo assim, foi tudo bem contadinho, bem certinho, né, mas deu tudo certo, a gente conseguiu realizar os 4 videoclipes, são videoclipes bem simples, e inclusive depois eu posso deixar o link para vocês assistirem, e é um método mais eficaz, assim, para a gente ter sem precisar gastar, sem investir, a gente precisa investir, né? É bom que você, não sei se você já tem uma vivência, né? Ou conhecer pessoas que têm vivência dentro dos editais para conhecer um pouco, para inscrever um projeto, né? Não vou eu me aprofundar muito como escrever um projeto, né? Porque aí já fugiria um pouco do escopo, mas é uma estratégia para a gente ter pelo menos o nosso primeiro videoclipe, né? Pelo menos um videoclipe mais elaborado, um videoclipe que possa ali dar um start ali, e aí de repente você seja melhor visualizado, porque vai dar um ar mais profissional, né? Uma qualidade melhor para o seu trabalho. Então é uma via aí que a gente pode estar realizando, né? E estudando um pouco, né? São as leis de incentivo que a gente tem, principalmente as leis municipais, tem as leis estaduais também, né? Aqui em São Paulo tem o PROAC, o PNAB estadual, e tem o PNAB municipal, né? E acredito que o Lei Paulo Gustavo não vai, né, não tem mais, né? Já deixou de existir, e aí agora a gente só tem a PNAB, então funciona, né? Verificar se tem outras leis municipais nos municípios de vocês que pode dar essa ajuda, e para vocês poderem elaborar o projetinho de vocês, o primeiro videoclipe, ou um videoclipe mais elaborado, né? E é isso, gente. Já estou finalizando. Foi uma coisa mais rapidinha, né? E aí eu vou deixar algumas perguntinhas para vocês, né? Para vocês se identificarem qual é o momento da carreira de vocês, que vocês acham que precisam investir, se estruturar, com o formato que faz sentido para vocês. Eu preciso de um videoclipe agora, ou eu posso fazer alguns vídeos meus, né? Eu posso fazer vídeos pequenos, vídeos só para rede social, e depois, quando eu tiver a oportunidade de fazer, e se eu posso, tenho uma viabilidade para tentar um edital, para conseguir um videoclipe melhor trabalhado. Então, são algumas perguntinhas para vocês alinharem com o trabalho de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Né? Muito obrigada aí pelo convite. E é isso. Cara, gratidão por esse conteúdo. Obrigada pelo cuidado, pela riqueza de detalhes, as referências, que inclusive são artistas que eu particularmente gosto demais, então entender esse conceito por trás da obra em si é muito importante.
Eu sei que o audiovisual, ele é muito importante, sim, ainda mais nos dias atuais, onde as coisas estão muito rápidas, muito superficiais. Então, quando a gente vê um trabalho que é mais detalhado, que tem um conceito por trás, se torna até mais interessante de ouvir a obra do artista, né? Então, o audiovisual em si é um pilar muito importante. Eu até comentei no chat, eu agora estou no processo estou participando, na verdade, né, de uma construção de um mini doc, que é vários documentos que foi juntados durante 2 anos, que foi o processo para criar um álbum, que é o álbum Magia, né? Caramba, que legal. A gente tem aí 2 anos de material para trabalhar e a gente está transformando, na verdade, vai ser alguns mini docs, né? Porque é muita coisa. Mas o conceito em si, o mini doc Magia, né? Ele está sendo construído justamente pensando nessa estratégia de um documentário explicando o porquê do álbum Magia. Então, acho que o audiovisual em si, ele é um ponto muito importante dentro desse projeto, né? Para poder expressar aquilo que o artista trouxe a todo momento em cada faixa do álbum, sabe? Então, eu acho que é um casamento que não se separa. O audiovisual, Exatamente. ele anda junto, sim, com a música, né? Eu vou aproveitar, eu queria só passar um videoclipe, pode ser? Pode, claro. Esse que eu passei, eu vou passar aqui, que é um dos que eu, inclusive, concorri, né, a uma premiação aqui da Baixada Santista, né, que é o Curta Santos, através desse videoclipe, que foi também de uma lei de incentivo. Então, é muito legal. A gente está estudando, né, lei de incentivo por conta dessa visibilidade, porque vira portfólio nosso, vira portfólio do artista, e tem esses meios, né, de estar através de premiações, mostras, e aí, novamente, é um meio aí para você estar divulgando o seu trabalho, né, e ser reconhecido. Deixa eu só compartilhar aqui. Para compartilhamento. E aí eu vou colocar aqui, espero que gostem. Aí não vai aumentar tanto aqui. Tem dores que não passam, dias que não voltam. Vista embaça, saudade dói. No dia de caça eu faço fumaça, cabeça abaixo. A dor me corrói, eu não quero a sobra, nego, eu sou a massa. Falar de manobra, eu não fecho com o boy. Odeio essa raça, cês são uma farsa. Seu herói usa fardo, meus avós. Num dia de luto eu parto pra luta. Sem tempo pra puto, com a melhor lupa. Cê falando, escuta, eu odeio, desculpa. Esse som é um culto, eu não pago de culta. Processo a mente, filtro, coração, cada qual com seu tempo. Com a sua razão, tem dias que não durmo, mas tá tranquilão. Processo doloroso, mas não é em vão. Olho pra frente, admiro uma história. O meu lado ausente ficou na memória. A favela é potentemente exploratória. Quanto maior a dor, maior nossa vitória. Cê tempo mais fácil, tá me perder. Tentam me calar, mas eu vou vencer. Baby, só vencer o que eu quero ter. Nós vai estourar, tipo Beyoncé. Não vou mais chorar, nem vou me vender. Grana vai sobrar, vivendo lazer. E se eu cansar, não tem como ver. O dia vai chegar, eu já posso ver. Entrego de alma, consequência se der retorno. Por isso tenho calma que dinheiro é bom, mas eu sei que não é tudo. E quem riu na minha queda vai chorar quando me vê em cima do trono. Quem tava comigo não vai ser esquecido nem por um segundo. Se pingar pra mim, vai pingar pra nós. Tô até o fim, levando minha voz. Subestima assim, porque eu sou feroz. Cê me atrasar, mas eu sou veloz. Tudo acontecendo da melhor maneira. Eu vim do fundão, negociou a sujeira. Isso é meu trabalho, não tem brincadeira. O processo só me fez mais guerreira. Você dá sobra, eu quero a mesa inteira. 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 Processo a mente, filtro, coração, cada qual com seu tempo, com a sua razão. Tem dias que não durmo, mas tá tranquilão. Processo doloroso, mas não é em vão. Olho pra frente, admiro uma história. O meu lado ausente ficou na memória. A favela é potentemente exploratória. Quanto maior a dor, maior nossa vitória. Maior nossa vitória.
forte, amém? E é isso, queria agradecer novamente o convite. Obrigada, Letícia. Foi muito legal ter essa troca. E é isso, gente. Eu agradeço muito. Cara, achei lindo o clipe, tá? Senti bem a energia que vocês quiseram passar. Muito lindo, muito foda, todo o contexto. E, enfim, você falou que chegou a inscrever. Como é que foi esse processo? Você diz em mostras? Não, em digital. Então, na época foi a Lei Paulo Gustavo, quando ela estava vigente, né? Sim. E aí fui eu mesma, porque eu já estava estudando um pouco sobre produção, né, cultural e tal. Nossa. E aí eu passei, né, um videoclipe, na verdade, projeto, né, São Vicente Presente. Novamente, a gente fez essa loucura, né, que foi 4 videoclipes por 18 mil reais, gente. Né? E aí a gente entendeu que seria um videoclipe simples, e é a casa dela. A gente tem, claro, a gente alugou um maquinário, né? Que foi novamente a segunda parte da loucura, né? Porque, como a gente mora na Baixada, tem equipamentos que a gente não tem muito acesso. A gente só consegue em São Paulo, na capital. E aí o meu parceiro, né, que é da Quebra Filmes, ele foi, né, um amigo meu, ele foi até São Paulo e alugou esses equipamentos na locadora que ele já está acostumado, né? Pegou esses equipamentos, que são equipamentos que tem séries da Netflix, né, gravadas com essa qualidade, né? E a gente fez o seguinte, a gente falou, então vamos gravar todos os 4 videoclipes no final de semana, para a gente economizar o dinheiro. E a gente gravou, esse foi o primeiro videoclipe, depois foi Voz daqui do S-Beat, inclusive ele estava, né, que é o meu marido, ele estava na produção, né, anteriormente, né, que teve de produção musical, né, ele participou da palestra no workshop aqui online, e aí teve mais de outra MC que é a Medusa, e teve do Franklin, e aí foi não, foi de manhã do Franklin e de noite da Medusa. A gente começou sábado, terminamos domingo, tipo, quase meia-noite. Né? Medusa MC? Isso! Caraca, sigo ela. Curto demais o som dela. Que é daqui. É que tem várias medusas. Talvez seja, se for daqui da Baixada, ela é Ela única. é do Rio de Janeiro, então acho não, que então sei. é outra. Outra. Não, é da Baixada aqui Santista, né? Mas ela também tem um trabalho foda, né? Depois eu deixo os links dos trampos e tudo mais. Sim. E foi uma experiência muito louca, mas muito boa, porque quando a gente finaliza, quando a gente vê o trabalho pronto, quando a gente fala, é lindo. É um filho. É um filho, eu falo, eu amo meus filhos, né? São os quadrigêmeos, porque a gente lançou tudo no mesmo mês, né? Caramba. Por conta o que a gente fez, né? A gente gravou tudo em agosto, que eram as minhas férias do CLT, gravamos no final de semana, né? Em agosto. Acho que foi isso, gravamos. E aí, depois disso, a gente lançou tudo em novembro de 2024. Novembro de 2024. A gente lançou porque a música também, ela foi criada para esse projeto. Né? Não era música que eles tinham guardado. Eles criaram essas músicas para o projeto. Né? A gente pagou, né? Deu um cachê, inclusive, que foi, inclusive, na produtora do meu marido, né? Que é a Zara. Aí a gente gravou lá, né? E aí depois, ou seja, eu acompanhei os artistas desde da ideia da música e fiquei com eles até o final do videoclipe. Então foi muito legal, assim, porque eu também trabalhei como produtora executiva dentro do projeto, né? Então eu acompanhei, então eu vivenciei, eu vi a troca de ideia, eu vi a troca de referências, então eu já fui meio que montando o roteiro na minha cabeça do que eu poderia imaginar. E quando a gente teve a troca de ideia entre o meu parceiro, meu amigo, né, e mais o artista, a gente já tinha uma pré-noção do que a gente podia fazer, né? É claro que, assim, às vezes a gente quer fazer mil coisas, aí a gente tiver um orçamento deste também, a gente, então vamos diminuir a ideia. Mas o simples funciona. O simples, às vezes, funciona, né? E eu não digo só a simplicidade né, de recursos, mas eu digo simples de ideia. Ideias simples podem funcionar muito mais que ideias mirabolantes, né, e muito loucas.
Então, eu sou bem a favor disso, mas eu gosto do conceitual também. Eu gosto do conceitual. E é isso, e aí quando a gente finalizou, e aí a gente divulgou bastante, os artistas divulgaram bastante, e depois disso eu fui atrás de mostras de videoclipes, porque existem, né, mostras para videoclipes, tem mostras, por exemplo, de mulheres, que aí eu, como diretora, fui divulgar também, né, e aí inclusive tem uma das maiores premiações aqui, né, da Baixada, é o Curta Santos, que é curta-metragem. E aí eu também divulguei o trampo. E aí passei, me inscrevi, cheguei, né, na final, vamos dizer assim. Só que infelizmente não ganhamos com esse videoclipe que acabou de passar. Mas foi uma experiência muito legal, foi uma experiência que você vê o seu trabalho crescer. A gente que trabalha, né, atrás das câmeras, as mostras, as premiações são os momentos em que a gente é reconhecido pelo nosso trabalho. Então é quando a gente se mostra, né? Porque é que nem eu falei anteriormente, né? Tem muita gente que fala, eu amo os videoclipes do Kendrick, amo os videoclipes, né, do A$AP Rocky, mas tem as pessoas que trabalham por trás. E muitas vezes vem muito mais da ideia de quem sentou lá e escreveu e de quem dirigiu, né, por exemplo, do que às vezes o artista, porque o diretor interpretou o artista ali e ele quis passar a ideia tal, para essa música tal, ele concordou. Então, são pequenas coisas, assim, que às vezes as pessoas falam, mas que tem toda uma equipe, tem todo um pessoal trabalhando em volta, e principalmente do audiovisual na música. Sim, eu tô vendo isso agora na prática, né? Porque até então eu sou da parte do marketing, então eu sou a pessoa que pega o material quando já tá pronto. Eu vou ser sincera, eu não gosto de editar, não. Eu até monto, faço montagem, mas editar não é comigo. Então, é por isso que entendeu? Por isso que eu deixo assim, eu falei, quando eu faço projetos meus, né? Aí eu chego e falo, mano, eu vou só roteirizar, dirigir e ficar de produtora executiva, porque como o projeto é meu, eu decido. Porque editar é chato, gente. É chatinho mesmo. Eu concordo, né? Eu concordo. Mas eu era essa pessoa que ficava o pós, né? Eu não sabia da construção, qual era o contexto da criação. E aí, agora, recentemente, eu me propus, até porque, tipo, eu vim com essa proposta também de me lançar como artista, então eu acho que conhecer aonde você está, conhecer essa parte criativa do audiovisual, da produção musical, ela entra dentro do contexto de você conhecer sua identidade também, né? Você entender aquilo que você quer trazer ali para o teu trabalho, para tuas obras, enfim. E aí eu comecei a me conectar mais com a galera do audiovisual e eu falei assim, cara, isso daqui é arte pura, é uma arte além da música, sabe? É um contexto todo desenhado e que às vezes, como você falou, tem um exemplo que às vezes não tem a ver com o que está sendo dito da letra, mas faz sentido também, sabe? Exatamente. Então é um universo ali também dentro da música. Porque tudo tem que estar contando uma história, né? Eu sempre falo isso. O beat tem que estar contando uma história junto com a letra, né? E o audiovisual e a estética, todo mundo tem que estar contando ali a mesma história, né? Porque senão não funciona. Senão fica um clipe que é um clipe que ele só tá ali para ser um videoclipe, né? Inclusive, eu gosto muito, tem um videoclipe do Cabelinho, que eu falo, gente, eu não gosto da letra dessa música, mas o videoclipe foi tão bem trabalhado que é um videoclipe muito lindo, e ele me chama, e eu comecei a ouvir a música por conta do videoclipe. Isso pode acontecer, gente, você pode se encantar pelo videoclipe e acabar ouvindo a música, né? Eu não lembro qual, acho que na época até viralizou. Meu marido acabou de cantar, eu sei, que eu não vou falar a letra, né? Mas eu não sei, eu não lembro qual o nome. Deixa eu pegar aqui, senão eu não vou conseguir dormir. Eu sei o seu endereço. Eu sei que você tá com medo. Exatamente. E o videoclipe é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, quem teve a ideia, né, salvou uma música. Porque a música, eu acho que se ela fosse lançada assim, tipo. Tchau, tchau, Nath. Tchau, Nath. Que se ela fosse lançada assim, de qualquer, né? Qualquer jeito, acho que ela não vingaria tanto como foi com o videoclipe, porque as pessoas ficaram impressionadas com o videoclipe. Então,
Uma pessoa que eu também gosto muito, tem representado muito, né, o artista, no caso, né? Eu gosto muito da equipe do Leal. Do Leal, né? Janeiro. Eu acho bem criativo, velho. Ele lançou uns visualizers, né, pro EP dele, que, assim, são maravilhosos. São maravilhosos. E se você ver, é simplicidade. Tem mais cenas no estúdio, né, no estúdio fechado que eu digo, né? Na locação fechada ali. E tem umas cenas nas ruas, né, que eles fizeram ali e tal. E pra mim, tipo, é o necessário. E eu amo quem trabalha com ele na questão do visual dele, né, as capas dele são muito boas, né? E fora que ele é um cara talentoso, ele caneta muito. Então, toda a equipe, todo mundo que está envolvido com ele e ele, são pessoas muito talentosas. E aí a gente vê as pessoas ali trabalhando, monta-se uma estética, monta-se uma ideia, monta-se uma narrativa ali, o artista, ele fica reconhecido, né, e deixa sua marca, né? Então, tudo trabalhando junto, você entra no universo dele, né? Então, quando você vê ali ele cantando, você vê aquilo lá dele, você já entende que está falando sobre ele, e o que, né, a ideia da persona, né? Porque o artista é uma persona, não tem como, né? Não tem essa de, eu sou, né? Por exemplo, o Emicida é o Emicida, o Leandro é o Leandro, né? Então, quando você tem esse trabalho todo para mostrar quem você é, né, como uma persona artista, você logo de cara você vê e você sabe quem é que está trabalhando, né? Quem é que está fazendo os trampos. É isso, e o audiovisual vem para complementar aí a vida do músico, né? E é que nem você falou, é um trabalho ali que as pessoas estão juntas ali, aí são amigos ali, agora inseparáveis. Total. Pô, eu tô pegando muita visão disso agora, sabe? Porque a gente, quando é de fora, a gente tem a percepção achando que sabe, a música nasceu o clipe, sabe? É muito essa percepção, muito meio que rasa mesmo, sabe? Sim. E quando a gente vai entender a história, o contexto, eu comecei a assistir bastante, enfim, os próprios artistas falando sobre como foi essa parte de criação, né? Do contexto do clipe, etc. E dá para você perceber que existem camadas, e às vezes tem, tipo, easter eggs ali escondidos que a gente nem sabe, tem uma surpresa aqui que talvez você não tenha visto, entendeu? Então, tipo, é literalmente utilizar mesmo da criatividade. Eu, de coração, agradeço muito, acho que quem trabalha no audiovisual merece um lugarzinho no céu. Merece, porque é um trabalho, eu sei que é um trampo da porra, principalmente contextualizar e às vezes fazer as ideias fazerem sentido ali, né? Então, eu acho que é um trampo da porra. Então, gratidão pela Cal, pela presença, pela disponibilidade de estar fortalecendo o projeto. E ela vai para o YouTube, né? Então, quando a gente for lançar, a gente vai marcar tudo certinho. Se você já tiver um canal do YouTube, a gente marca também todos os recortes que a gente fazer. E é isso, né? Acho que faz parte desse processo das sílabas também, trazer mais esse assunto, eu amei demais conhecer aprofundadamente, sabe? Eu sei o básico do básico, então entender como é que funciona na prática é muito importante. Que bom que vocês curtiram, né? Quem assistiu, curtiu, né? Espero que tenha acrescentado. Com certeza! Espero que tenha acrescentado aí. E que nem você falou, um novo olhar, né, para o audiovisual e como ele pode ser, né, algo a acrescentar na vida do artista, do músico, né, não somente um luxo, né? Eu acredito que muitas vezes as pessoas veem um videoclipe como luxo. Não, ele, para nós, artistas do underground, é um modo, sim, de estratégia, é um modo, sim, de ser visibilizado, né, de ganhar novos públicos, é, sim, um caminho, né, para o crescimento ali musical também. E é isso, eu agradeço a Letícia, né, agradeço a Sílabos pelo convite, e o que mais eu também puder contribuir, né, em relação, seja ao audiovisual, seja a produção também cultural também, estamos aí, que a gente puder acrescentar, só chamar, tá bom? Tamo junto, boa noite, muito obrigada novamente. Tchau, 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 Isa. Chegou no finalzinho. Isa. Bem no finalzinho. Eu cheguei no fim, mas deu assim para eu ficar com vontade.